Olá, turminha! Hoje a gente vai ver o capítulo 10, que é o segundo capítulo do volume 2 do livro. O capítulo 10, ele vai servir para aprofundar, né? Então, para a gente conhecer um novo miniconto, que é o gênero da vez, e um novo aspecto do predicado verbal, os complementos verbais. Bom, o capítulo começa com um textinho que é um miniconto da Marina Colasanti. Enfim, um indivíduo de ideias abertas. Bom, a Marina é uma escritora contemporânea, ou seja, atual, e esse texto é muito interessante porque, assim como o outro texto do dinossauro, ele abre a imaginação de vocês para poder completar o sentido, já que é um texto que fica meio que inacabado. Só que esse texto da Marina Colasanti, ele é um pouquinho mais extenso que o do dinossauro, que realmente era muito curto, né? Acho que tinha uma frase ou duas no máximo. Os exercícios sobre esse texto que estão lá no livro, eles fazem vocês abrirem um pouco a cabeça acerca dele, né? E conseguirem interpretar esse mini conto. E o estudo da língua, essa semana, vem falando de complementos verbais, tá? Que ainda é parte do predicado verbal. Então, a gente viu semana passada sobre a transitividade do verbo. A gente viu que existem verbos intransitivos, que não transitam, né? Verbos transitivos, que podem ser diretos, indiretos ou ainda bitransitivos, né? Que são as duas coisas ao mesmo tempo, direto e indireto. E essa semana a gente vai ver o que completa esses verbos. Então, só para relembrar, quando a gente fala de predicado verbal, a gente está falando necessariamente de verbo de ação. Para ser predicado verbal, a gente precisa ter um verbo de ação. Se não tivermos um verbo de ação, não é um predicado verbal. É importante saber que os complementos verbais, eles só existem quando a gente tem um verbo transitivo, tá? O verbo do tipo intransitivo, ele não pode apresentar um complemento verbal. Por quê? Porque essa ação, ela não transita, ela fica somente no sujeito. Por exemplo, a cabeça doía, né? Então, aqui, em a cabeça doía, a gente tem como sujeito a cabeça e doía como verbo, que foca somente no sujeito. Então, ali, depois, a gente não tem nenhum outro complemento, porque não necessita. Esse verbo, por não transitar, ele não pede nenhum outro complemento. Já quando essa ação, ela se desloca, né, do sujeito para um outro objeto dentro da oração, ela fica meio que incompleta se não houver um complemento. Por exemplo, a chave abriu a cabeça. Então, a gente tem de sujeito ali a chave, a gente tem o verbo de ação, que é abriu, e se eu digo só a chave abriu, você vai me perguntar o que a chave abriu, né? Então, esse verbo, por transitar, por sair do sujeito e migrar para um outro objeto, ele pede um complemento, ele pede mais alguma informação, a informação que não está sendo dita ali ainda. A chave abriu alguma coisa, né? Se eu pergunto o que ela abriu alguma coisa. E aí vem a resposta, a cabeça. Então, a chave abriu a cabeça. Esse a cabeça é um complemento verbal do tipo objeto direto. Por que do tipo objeto direto? Porque a pergunta que se faz é o que, e essa pergunta não contém uma preposição, certo? Então, quando o complemento do verbo não vier acompanhado de uma preposição, a gente vai ter sempre um objeto direto. Esse complemento vai ser chamado de objeto direto. Agora, se eu digo, eu preciso de uma chave, né? Eu tenho lá sujeito eu, verbo, o transitivo nesse caso aqui, preciso, né? Já que a gente tem um complemento depois, ele pede um complemento, preciso. E aí a gente tem um complemento de uma chave. Esse de, né, é um empecilho, uma barreira entre o verbo e o complemento. E a gente chama essa barreira, esse dezinho, de preposição, né? Lá na aula da semana passada, a gente viu que o livro, ele apresenta uma tabelinha de preposições. Então, se vocês, por um acaso, precisarem saber quais são as preposições, é só olhar aquela tabelinha. Aqui,
como depois do verbo e antes do complemento a gente tem um empecilho, que é a preposição, esse complemento vai ser do tipo objeto indireto. Então, todas as vezes que o complemento não apresentar e não pedir uma preposição, a gente vai ter um objeto direto. E todas as vezes que o complemento apresentar, pedir uma preposição, a gente vai ter o objeto indireto ali. E aí, gente, claro que isso acompanha. Se eu tiver um verbo transitivo direto, o complemento só pode ser objeto direto. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, o complemento só pode ser um objeto indireto. A não ser que a gente tenha o terceiro caso, que é o caso do verbo transitivo direto e indireto, né? O verbo que é bitransitivo, que é as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu entreguei a chave para o porteiro. Aí a gente tem o sujeito eu, a gente tem o verbo de ação, né, que é entreguei, e esse verbo exige um complemento. Só que quem entrega alguma coisa a alguém, né? Então esse alguma coisa é um objeto direto, porque ele não precisa de uma preposição. Já a alguém, a gente tem esse azinho, que é uma preposição. Então, ele necessita de um complemento preposicionado. Logo, a gente tem aí um objeto indireto. Então, percebam, a gente tem o objeto direto e o objeto indireto. Se a gente tem os dois, logo, o verbo transitivo vai ser direto e indireto ao mesmo tempo. Então, recapitulando, no predicado verbal, é possível haver 3 tipos de objeto. 1. Objeto direto, aquele que não apresenta preposição. 2. Objeto indireto, aquele que necessita de preposição. E 3. O objeto direto e indireto, que pertence ao verbo bitransitivo, que é aquele que apresenta um complemento sem preposição e também um complemento com preposição. Às vezes, a gente também encontra uma oração com verbo intransitivo que apresenta, sim, um complemento. Só que esse complemento, ele não vai ser do tipo objeto, tá? Quando tiver um complemento na oração que apresente um verbo intransitivo, esse complemento vai ser adjunto adverbial. Mais pra frente a gente vai ver direitinho o que é um adjunto, tá? Então não se preocupem. Agora, a gente não vai utilizar esse conceito de adjuntos, mas mais pra frente no livro a gente tem esse conteúdo, tá? A nossa aula de hoje ela fica por aqui, mas eu quero lembrar vocês que não deixem de colocar nome nas atividades que estão indo para casa, porque elas estão voltando para mim sem nome, e aí não tem como eu dar uma nota para vocês em cima de uma atividade que eu não sei de quem é. Então, para facilitar tanto a minha vida quanto a de vocês, coloquem nome nas atividades, tá? Todas possuem um cabeçalho e lá em cima tem um lugarzinho para colocar o nome do aluno e o número da chamada. Além disso, eu quero deixar aqui uma sugestão, que é a videoaula lá do Portal Eleva. Então, o Portal Eleva, ele conta com diversas videoaulas de apoio. Então, tem um QR Code no cantinho da página 337, que leva vocês para essa videoaula. Então, utilizem essa ferramenta, porque vocês pagam por isso e é importante, tá, pro aprendizado de vocês. Não se esqueçam também de continuar deixando os comentários aqui. Quem tiver dúvida, comenta que eu vou tentar responder. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.